Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Panelas e Pautas, né? Uma ideia minha e da Gi. E sejam muito bem-vindos. Esse podcast foi feito como um presente, né? A gente está próximo aí do Dia da Nutricionista. E como um presente para vocês, eu e a Gi já temos uma caminhada dentro da nutrição escolar e a gente queria oferecer isso, né? Então, sejam muito bem-vindos aí para essa nossa conversa agora de manhã. Isso aí. O nosso objetivo maior é que a gente possa aqui trazer conteúdo, se divertir um pouquinho, deixar a vida um pouco mais leve, porque a gente sabe que a demanda, né, Carol, é muito grande do que a gente tem de trabalho e responsabilidades. Então, o nosso objetivo é, vamos capacitar, mas de forma leve. Todos. Exato. Né? E eu sou... Opa, começou. Então, né? Eu sou a Carol Goni. E eu sou a Gislane, da Nutrir e Desenvolver. E a Carol é? Da Goni Consultoria, né? E a gente trabalha com assessoria em escolas. E a gente tá bem nervosa com esse podcast, né? Só para dar aquela descontraída. Então, essa ideia do podcast justamente é ser quinzenal. Então, a gente estaremos aqui a cada 15 dias conversando. Não só eu e a Gi hoje, que é só eu e a Gi, que a gente vai estar conversando. Mas a gente está trazendo convidados, né, bem legais, assim, para toda a área, todos os profissionais que trabalham dentro da nutrição escolar. Então, desde nutricionista, estudante de nutrição, né, também diretores, gestores, coordenadores, enfim, psicólogos também. Psicólogos que trabalham e acreditam, né, numa nutrição e numa saúde escolar bem importante, né, que valoriza isso dentro das escolas, né. Tá, mas assim... Vai ser quinzenal, a gente vai trazer uma galera, sempre vai trazendo pessoas pra gente poder fazer discussões interessantes e que todo mundo saia daqui sempre com algo muito legal. Mas o podcast de estreia é... sobre a nossa trajetória e discutir um pouquinho, né? A gente conversar... Sobre cases. Conversar um pouco, né, sobre nesses nossos quase 20 anos, deixa de ser 20 né? anos. São 20 anos. De nutrição escolar, né? A gente até veio com um roteirinho aqui. Sim. Eu me acho tão nova. Quando eu falo 20 anos, eu penso assim, meu Deus, né? Parece uma pessoa idosa. Não, 20 anos passa assim, né? E a gente tem uma cara tão jovem, né? Parece que foi ontem, né? Que a gente iniciou. E eu tava vindo pra cá e pensando, não, isso a gente tem que falar no podcast, né? Eu e a gente já tem uma trajetória, né? De 20 anos como nutrição escolar, cada um com o seu caminho. A gente teve neste meio, né? A gente foi sócias minoritárias de uma empresa juntas, depois cada um seguiu o seu caminho, mas, né, a gente começou a trabalhar como mentoras de nutricionistas, né? Que a gente viu que na época, né, 20 anos atrás, quando a gente saía da faculdade, esse nicho não era tão conhecido, não tinha tantas informações, a gente começou a ter... fazer primeiramente cursos, hoje a gente faz eventos e hoje a gente está aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que eu e a gente, quando nós começamos, e aí fica muito claro, vocês vão ver ao longo do podcast a nossa diferença enquanto pessoa, enquanto profissionais, e eu acho que é isso que é a nossa parceria. Mas né? A gente tem o mesmo propósito. A gente tem, exatamente, eu ia falar, chegar nesse ponto, né? Que a gente tem o mesmo propósito, mas a gente tem, às vezes, pensamentos diferentes, né? Quem participa do nosso curso, às vezes a gente, né? Então vocês vão ver a gente dar uma discutida respeitosa, né? Mas a gente sempre respeita isso e a gente tá aqui pelo mesmo propósito, né? Que é fazer direito e fazer melhor dentro das escolas, né? Que é também levar... E hoje a gente vê muito, assim, esse conhecimento da própria gestão da escola, do que a nutricionista é capaz, né? A gente cansa de, às vezes, de ter visto a gente entrar e... vamos entrar numa escola nova para trabalhar. Daí, lá, aquela escola estava acostumada só com o cardápio. E a gente foi conquistando, nesses 20 anos, esse espaço, né? E hoje as gestoras já estão prontas. Não, agora eu quero uma nutri, assim, assado, que faça isso. Então, a gente participou desse processo, eu acho, né? Aqui, pelo menos aqui na nossa região. Sim, hoje eles já têm mais alguns, já sabem o que eles querem, né? Esse espaço já foi trabalhado e hoje
Eu diria que hoje existe uma certa, como que eu posso falar? Fugiu a palavra. Exigência? Talvez. E a gente sabe também que hoje as redes sociais, as mídias também mostram muitos profissionais, mostram, enfim, né? A gente tem aí as redes sociais que mostram muita coisa, né? Então também os gestores e todas as pessoas que trabalham dentro da escola se inspiram muito através das redes sociais, né? Eu não gosto muito de falar de cópia, eu gosto de falar de inspiração. Às vezes a gente percebe um projeto parecido sendo realizado. Olha só, a gente fez isso, tem outra pessoa fazendo. Cara, que bom! Mas eu acho sempre bom citar, né? Olha, me inspirei no fulano, né? Às vezes as pessoas não têm essa delicadeza, mas tudo certo. Mas o que isso quer dizer? Que a gente está inspirando pessoas. Sim. Então, se a gente está inspirando, a gente está multiplicando, a gente está semeando. E aí, quem que está ganhando? Todo mundo. Todo mundo. As escolas, as crianças, as crianças, as famílias, quem está ali no entorno, professores, coordenadores pedagógicos, cozinheiros. Então, quando a gente mostra o nosso trabalho nas redes, cara, todo mundo ganha. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com essa mentalidade de copiou, Todo mundo tá ganhando, porque a gente inspirou. Então, se a gente inspirou, a gente tá fazendo o quê? Fazendo certo. Falou bonito, né? Mas falando nisso, nem sempre foi assim, né? Eu acho que a gente pode fazer, se a gente fizer uma retrospectiva assim, né? O que nos levou a ser uma nutricionista escolar? Sim. O que te levou a ser uma nutricionista escolar? Bom, primeiramente, quem me levou a ser nutri, né? Quando a gente entra para ser nutri, a gente, né, tem algumas... entrei para a faculdade, vou fazer tal coisa. A minha ideia era trabalhar comportamento alimentar, sempre, né, tive dificuldades, mas nessa trajetória, mais de 20 anos atrás, nós tínhamos poucos momentos dessa parte de nutrição escolar. Nem tinha, na época, no currículo sobre a nutrição, mas nós tínhamos disciplinas sobre educação alimentar. E como eu tive sempre uma infância muito difícil nessa parte alimentar, enfim, eu vi ali uma possibilidade de ajudar outras crianças, outras famílias na questão alimentar, e eu me encantei pela educação, né? Isso eu acho que era lá pelo 5º, 6º semestre da faculdade, né? Fiz essa disciplina, me encantei, daí já fiz meu TCC, disse, não, é isso que eu quero, e daí eu fiz algumas disciplinas. Foi realmente durante a faculdade, mas quando eu entrei nela, não, vou trabalhar com clínica, emagrecimento e tal, mas foi ao longo dela que comportamento. Daí foi ao longo dela que eu fui vendo essas, porque não era na nossa época, né? Na época da faculdade, esse nicho até existia, mas nem se ouvia falar. Mas tu percebe que, na verdade, tu atingiu teu propósito? Sim. Indiretamente? Com cuidar certeza. de pessoas, mudar comportamento, ajudar no emagrecimento. A tua ideia era trabalhar lá... Lá no início, né? Não, lá no início, mas assim, trabalhar com uma pessoa que já tá com um hábito pré-estabelecido. E hoje, na nutrição escolar, qual é a nossa possibilidade? Trabalhar quando as crianças estão estabelecendo seus hábitos alimentares. Então, na verdade, a gente está trabalhando com uma base que, quando a gente faz, né, tudo que a gente faz e como a gente está, na verdade, ajudando as crianças a, em primeiro lugar, tem hábitos alimentares saudáveis, ok, mas a gente está buscando sempre, eu tenho certeza que tu também busca isso, estabelecer que as crianças têm uma boa relação com os alimentos, que esse é o primeiro ponto. E quando a gente começou, né, há 20 anos atrás, na nossa prática não tinha tanto isso. Não tinha tanto essa conversa com as famílias. Nem com os professores. Esse acolhimento, tudo isso. Era uma coisa mais técnica ali, vamos lá, vamos fazer uma oficina, mas não tinha um propósito maior. Não tinha As próprias pedagogias, elas eram diferentes. A gente se conhecia a criança de uma forma diferente. A forma como a criança aprende hoje, as necessidades dela, 20 anos atrás. Isso vai mudando, né? Então eram outras formas. Mas na época eu vejo a gente era muito mais técnica, né? Assim, não tinha essa questão mais humanizada,
né? Era assim, não, tem que ir lá treinar a cozinha, tem que seguir a legislação, tem que fazer avaliação, sabe? Uma coisa muito mecânica. E muito engessada, né? Muito engessada. E hoje, pelo menos o nosso trabalho, né? A gente já tem uma coisa a mais. Eu sempre falo da questão da nutrição afetiva, de acolher as crianças, a família e as necessidades individuais. E eu digo, né? Quando eu comecei a trabalhar dentro da área, quando conversava com uma família, eu tinha um discurso. Hoje, nossa, totalmente oposto. Aquela coisa da criança, a criança que não quer comer, né? Há anos atrás eu dizia, não, deixa com fome que ele vai comer. Hoje não. Hoje é uma outra Hoje abordagem. Não deixa com fome. Se a criança com fome, ela não vai comer. É pior ainda. Mas também porque foram mudando. Hoje é outra geração de crianças, também, né? Também. De quando a gente começou. Então, Nós falando em começar, né? Que engraçado. E tu não Pois falou? então. Eu gostava da área de saúde, esportes, gostava desse estilo de vida, assim. E gostava de números, cálculos. E caí na nutrição, fazendo aqueles testes vocacionais, sabe? Uhum. Apareceu a nutrição. E a psicologia. Uhum. Tá, não acho ruim. Ainda bem que a gente tá ao vivo, né? Senão já vai falar outra coisa. Não, ó. Porque que apareceu isso, e querendo ou não, hoje na minha atuação, não, quer dizer, desde há bastante tempo, na verdade, eu sempre tento trabalhar esse lado da mudança de comportamento, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Claro, a gente tem muito a aprender ainda sobre isso, né? Mas, querendo ou não, a gente também vem, né? Carrega esse propósito lá do início que foi estabelecido, que não tinha nada muito claro sobre nutrição escolar, não tinha nada claro. Não. Eu nunca pensei na faculdade que eu ia atuar na nutrição escolar. A nutrição escolar apareceu como uma oportunidade. Sim. Um trabalho. Né? Então, não era assim, nossa, não era um plano de carreira, não tinha pessoas pra gente se inspirar. Pessoas de sucesso, não tinha esse trabalho consolidado. Hoje tem. Tem muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que trabalham muito bem, e isso é ótimo. Que muitas vezes tem gente que sai da faculdade. Muitos eventos e cursos. Muitos eventos e cursos, mentoria, muita coisa por aí, né? E só que a gente não tinha isso. Então eu caí de paraquedas, assim, numa escola. O que me ajudou a ter um pouco mais de manejo e conduta foi porque durante a faculdade eu fiz 2 anos de estágio numa instituição, onde crianças que eram destituídas do poder da família, enfim, eram cuidadas nessa instituição, e ela funcionava como uma casa, mas tinha ali que orientar um cozinheiro, tinha que fazer uma oficina com eles, tinha que fazer avaliação antropométrica, né, avaliação nutricional. Então, as atribuições da Nutri escolar se encaixavam nesse esquema, né? Então, eu tive uma vivência, mas uma vivência muito mecânica mesmo, quando falou, sabe? Não tinha um processo, não tinha uma metodologia, não tinha... Sim. Era uma coisa mais fechada, né? Então... Bom, e aí abriu essa oportunidade, eu agarrei ela, mas eu tinha uma vontade de trabalhar em consultório também, então por um tempo eu fiquei nessa... consultório, escola, e aí chegou um momento que a escola tomou conta, assim, da minha atuação, né, e realmente o consultório eu vi que não era pra mim, né, então eu fiz uma escolha ali naquele primeiro momento, né. Tu sabe que trazendo isso, né, que a gente fala quando a gente se formou há 20 anos, não tinha isso, e eu penso que nós fizemos parte dessa conquista, desse nicho ter crescido bastante. Assim como outros nichos da nutrição, né? Eu acho que hoje tem muito mais possibilidades dentro da profissão, mas dentro da nutrição escolar, eu acho que a gente ajudou que esse nicho tenha crescido dessa forma, né? Fosse visualizado de uma forma diferente do que só na Nutri que assina cardápio. Com certeza. Né? Então, a gente fez parte desse crescimento, enfim, e é muito gratificante, né? Hoje a gente poder dizer que a gente vive da nutrição escolar. Porque nem tu falou, meio que, né, teve essa oportunidade e fui.
Hoje ainda tem nutris que se formam e vê as escolas como, não, tá, vou atender uma escola, mas vou tentar fazer isso aqui. Ainda tem, mas tem outras Ainda tem mesmo. Não, eu quero nutrição escolar, exato, porque fulano e ciclano trabalham nisso, eu gosto e vivem só disso, então nós vamos... É verdade. Né? Tem gente ainda que utiliza a nutrição escolar como um complemento de renda, sim, né? Um trabalho... Mas não vou dizer mecânico, né? Porque cada um sabe do seu trabalho, mas realmente... Mas tem muita gente já vivendo de nutrição escolar. Tá, mas se a gente for pensar, a gente, né, iniciou, tal. Tu tem alguma coisa que fica na tua cabeça, assim... O que foi um maior desafio desse teu início? Ou... Olha, o maior desafio foi, né, para quem não sabe, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente... é responsável técnico pela saúde, né? Quem tá nos assistindo. Foi que a gente se formou bem no ano da portaria. Né? Que saiu a portaria do Estado. Boa, bem lembrado. E eu me lembro que assim, eu me formei em dezembro, em março já peguei a primeira escola. Em abril eu tava na segunda. E nessa segunda, ela assim, Carol, vamos lá que nós vamos lá numa palestra na Vigilância Sanitária. Oi? Fazer o quê lá? Essas palestras eram muito boas. Daí que era uma palestra que eles estavam passando para a direção e para o responsável técnico, tudo que dizia a portaria. Na época tinha isso, né? Porque era novidade. E daí era uma capacitação. Daí, tipo assim, recém-formada. Tu não sabia nem por onde começar como nutricionista. As coisas técnicas de nutrição. Daí tu começa a falar aquele monte de coisa. É troca de fraldas, é limpeza da escola, é estrutura. Oi? Sabe? Sim, tipo tu assim, não sabia nem o que tu te formou naquela área para aplicar e para gerenciar, né, a parte de nutrição. E aí agora tu te depara que tu também é responsável técnico pela área da saúde. Porque quando eu pensei em ir para a escola, o meu propósito, que nem eu falei antes, era né, fazer a educação nutricional. Então eu fui, vamos lá, fazer essas crianças comerem, né? E tal, daí vem tudo isso, meu Deus do céu. Tanto que hoje eu vejo que a gente tem múltiplos braços dentro da escola, né? E eu gosto muito da questão administrativa também, que veio desde lá dessa época com a portaria, as questões de documentos e planilhas, e como colocar isso em dia... E plano de ação e tudo isso, né? Legal, muito legal. Eu acho que para nós que entramos na nutrição, já hoje, quem se forma já entra, talvez não sabendo, mas vai ter alguém que vai estar eu acho que sabe que existe, que tem que fazer, mas a maturidade para lidar com os desafios que tem dentro da escola, isso é com o tempo. Né? Eu sei que tem que fazer uma oficina com as crianças, eu sei que tem uma renovação de alvará, eu sei que eu tenho que olhar isso, eu tenho que... Né? Mas fazer todas essas tarefas serem feitas, organizadas, precisa às vezes de uma pessoa para direcionar, um mentor, um curso mais aprofundado, mas no início a pessoa consegue se virar, mas se ela quer fazer com uma qualidade ainda melhor, ela precisa... Sim, vai se aperfeiçoando, né? E a gente tem que estar sempre... Essa portaria levou... Quantos anos agora? Agora foi em 2022 que ela atualizou. Mas a gente tem que estar sempre ligada. A gente teve nos últimos anos algumas atualizações de portaria, pelo menos aqui no estado. Né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando. E por isso que a gente está aqui também hoje. Por isso que a gente faz os nossos eventos, que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu lembra de algum momento na tua carreira, assim, de nutrição escolar... Alguma situação, deve ter várias, né? Imagino que tem várias que a gente... que legal, né? Tipo assim, eu tô no caminho certo. Uma que que tu lembre, que venha à tua cabeça, assim, que tu lembre que fez diferença, tu pensou, não, é isso mesmo que eu quero, enfim. Sei. E não é tão lá no início. Na verdade, teve 2 momentos que cara, isso aqui. O primeiro momento foi quando eu comecei a aumentar o número de escolas que eu estava atuando e o consultório realmente não fazia o menor sentido e eu pensei, nossa, o consultório é um trabalho, na minha cabeça naquele momento, era uma coisa mais engessada, era um propósito, era uma atuação tipo 1 para 1.
1 para 1, trabalhar no propósito de 1 para 1. Sim. Não sei se, né? E a escola começou a ganhar, assim, uma proporção, assim, de satisfação, de acreditar, porque a escola era uma coisa, assim, que era uma atuação que, na minha visão, é uma coisa, assim, que os movimentos, eles eram pulverizados, porque a gente atuava a gente, dentro da escola, a gente acaba executando várias áreas da nutrição. Não fica uma coisa, não era um trabalho muito tão rígido, assim, de... Tá, a pessoa, nem no consultório, a pessoa veio, conversou comigo, eu conversei com ela, a gente tenta motivar, tenta trazer estratégias. Claro, hoje deve ter vários tipos de abordagem, mas... e a escola não, sabe? A escola... Nossa, a gente tem a parte da UAN, a gente tem a parte das oficinas com as crianças, as capacitações, todas essas partes, todo o âmbito da documentação. E daí, naquele momento, assim, o consultório, tipo... Consultório não é o que eu quero. Nossa, eu tô encantada com a nutrição escolar. Então, ali foi o primeiro clique, assim, de... é aqui. E o segundo clique, que esse clique aí foi o que... Tá, gente, agora nós vamos fazer com maestria esse negócio. Foi quando eu concluí o mestrado, que eu fiz com dedicação exclusiva e tal. Larguei todas as escolas que eu atendia para emergir no mestrado, onde eu fiz uma capacitação técnica fantástica, maravilhosa. E quando eu tava ali, faltando 2 meses para concluir a dissertação, eu disse, gente, eu amo a consultoria das escolas. É onde faz o meu olho brilhar, é onde eu acredito. Então ali, assim, eu diria que foram dois marcos, assim, na minha carreira, que Deus falou comigo num dia, né? Deus falou comigo lá no início, e eu, legal, Deus, vou ficar aqui. Daí depois, quando eu finalizei o mestrado, Deus falou assim, tu tá entendendo que é aqui, o teu lugar? E aí eu digo, tá. É como se, tipo assim, ó, o teu propósito é esse aqui, tá aqui, ó. Tá aqui o teu caminho, agora segue, sabe? Então, são esses avisos, assim, né? Claro, tô falando em Deus, mas cada um acredita, tem, sim, né? A sua fonte de acreditar, de se inspirar, sei lá. Mas é isso, sabe? Isso são marcos bem importantes, assim, que tu fez e tu trouxe. Tu já tinha trazido em outros momentos nos nossos eventos, né? Essa questão que foi indo, assim, né? Foi um caminho... e eu posso dizer, assim, que no nosso dia a dia, na prática, às vezes pequenas falas, pequenos sinais, tanto de famílias, né? De professores, né? Até a gente está fazendo uma série de vídeos agora essa semana lá na Goni, pelo Dia do Nutri, e eu citei, né, um exemplo que era de uma escola que eu atendia e acabei saindo da escola, fiquei 1 ano fora, e quando eu retornei fui fazer o treinamento de professores que a gente faz. E a recepção que eu tive foi maravilhosa, assim, né? Os professores que já me conheciam, coordenação, ai, que bom que tu voltou, agora a gente vai colocar as coisas em ordem, sentiu muito tua falta. Isso, assim, te dá um ânimo, tipo, que legal, sabe? Tô no caminho certo. A mesma coisa, assim, que as gurias trazem, as nutris, né, que trabalham comigo, elas trazem situações de a gente auxiliar famílias de criança que não estão se alimentando, e depois eles trazem com vitórias pequenas, mas são vitórias, né? Então, são coisas do dia a dia. Então, eu acho que até hoje, várias vezes a gente tá recebendo esse retorno divino, né? De que, tá no caminho, a gente tá fazendo o propósito, né? Que é essa questão da alimentação, dos bons hábitos das crianças, né? E a gente vê isso todos os dias, né? Maravilhoso. Eu ia falar uma questão agora, que tu disse assim, eu estava trabalhando numa escola e saí e voltei. É muito gostoso esse retorno, né? Maravilhoso. Mas tem uma coisa assim que a gente às vezes não percebe, né? Quem atua bastante tempo num mesmo local. Eu gosto muito de trabalhar com melhoria contínua, e talvez tu também tenha essa pegada, né? Melhoria contínua nunca tá satisfeito com aquilo que tá sendo apresentado ali. Eu uso o valor de inovação. Tá, ok. Também se aplica, né? Eu trabalho com a melhoria contínua, sempre aperfeiçoando uma área, um processo, sempre buscando
trazer o melhor, né? Para que as crianças tenham mais segurança, para que a gente tenha mais qualidade no atendimento, para que, enfim, a gente impacte mais as pessoas, as famílias, as crianças, né? E quando a gente tá nessa jornada, assim, fidelizamos a escola, desenvolvemos um trabalho ali, né? Tem bastante conexão e tal. E às vezes a gente tem que parar um pouco e olhar para trás. Uhum. Dentro daquela escola. Uhum. Porque às vezes parece que as situações, nossa, tô com esse desafio aqui, agora na escola, tô com esse, meu Deus. Mas quando a gente olha para a gente que tem esse valor forte de trabalho, se a gente olha para trás, a gente percebe quantas coisas a gente já conseguiu mudar dentro da escola. Aí. Quantas mudanças, às vezes podem ser pequenas mudanças, mas foram várias. Que a gente percebe que a escola já tá diferente, que a gente percebe alguns movimentos diferentes, né? Então, e é gostoso, né? Às vezes a gente tem que parar, não, só um pouquinho. Ou às vezes chega alguém, chega um estagiário novo, nossa, a gente tá encontrando esses desafios. Tá, mas só um pouquinho. Deixa eu te dar uma boa notícia. A gente já teve muitas coisas que a gente teve que superar lá atrás. E hoje o nosso trabalho aqui, ele melhorou e muito. Temos que melhorar? Claro, sempre. Mas a gente já melhorou muito. Então também a gente se orgulhar e parabenizar a escola, enfim, que nem eu sempre digo, né? Pega na mãozinha e vai. Todo mundo já pegou na mãozinha um do outro aqui. E a gente já conseguiu mudanças, né? Então... E é importante essa que tu falou do diretor, né? Dessa clareza pro diretor. Também. Dessa mudança. Né? Porque às vezes a gente vai... Isso eu aprendi muito, né? Porque antes a gente, tipo, eu focava ali no que eu tinha que fazer... Mas não, a gente tem que estar mostrando para quem está nos contratou para cozinha, enfim, a gente também tem que ter esse olhar deles pro que a gente está fazendo, né? E tu falou a questão ali há muito tempo. Essa ida e vinda, né? Muitas vezes acontece por uma questão de valorização também, né? Tipo, não saiu, viu que era aquela lá que era a Nutri que tava fazendo as coisas, né, dentro do que eu gostaria. Então, por isso que eu disse que é muito bom fazer esse retorno, porque a gente volta mais valorizada, né? Mas tu trouxe, a gente tem escolas que a gente tá, quantos anos? 18? Eu tenho a mais antiga, 18 anos. E uma coisa que 15. E uma coisa 12, que eu prego 14. bastante, assim, é um dos valores da Goni hoje, é a constância, que é uma coisa que me incomoda se isso não acontece. Sabe? Me incomoda, a gente cria, a gente tá sempre... São duas coisas, constância e inovação. A gente tá sempre trazendo novidades a cada ano, enfim, conforme a gente vai vendo oportunidades, a gente vai trazendo para as escolas que a gente atende, mas a constância, né, das coisas básicas não pode se perder. A gente criou um projeto de educação alimentar e nutricional. Eu fico em cima, gurias, tem que executar. Não adianta a gente criar, a não ser que a gente tenha criado uma coisa, a gente aplicou e não deu certo. Daí a gente vai tomar consciência e vai ver, não, ok, não deu, então a gente deixa de lado. Ok, muda, troca. Agora deu certo e por causa das coisas do dia a dia, da correria, a gente não aplicar. Não, então a gente tem até, não métricas, mas a gente tem umas combinações para que mantenha, né, a constância de algumas coisas que a gente tem que fazer sempre. Né? A gente não pode abrir mão. Mas claro, né, a gente sempre vai respeitar a escola. Tu lembra quando a gente começou a fazer o curso, né? A gente começou pelo curso de atuação do nutricionista. A gente sentou para fazer o curso. E daí conversa vai, conversa vem, enfim, a gente se deu conta de que a Carol Goni estava mais focada ali na questão da administrativo, supervisão, e a Gi estava mais focada na educação alimentar, fazia mais projetos e eu já não estava tanto. E essa troca, né, quando a gente foi, mas a gente dá o curso, a gente me lembro que a gente discutiu bastante, na verdade, para como começar numa escola, lembra? Tem uma disciplina, atuação do nutricionista. Na prática. Não, tinha passo a passo para começar, alguma coisa assim. Passo a passo para começar, exato. Nossa, gente, a gente levou tanto tempo para chegar no consenso, porque quando a gente entra numa escola nova, a Goni entra de um jeito, a Nutrir entra de outro. Mas a gente entrou num consenso. E na época a gente entrava... Era pior ainda. As diferenças eram maiores, acho que a gente aprendeu muito. A gente equilibrou mais coisas. Eu quero dizer a questão da constância, que
essa parceria, essa troca, e é importante, eu acho, ter essa parceria com colegas, fez com que a gente se desse conta, não, eu tô deixando a desejar um pouco isso aqui. Estou deixando a desejar, então vamos equilibrar. Vamos organizar isso. Então fez com que a gente colocasse, né, algumas coisas em ordem, assim, no nosso dia a dia, né? Mas, falando nisso, tu acha que nessa jornada aí tem algo, a gente já falou de situações marcantes, que eu acho importante desse início, mas e algo que tu te orgulha? Onde a gente tá hoje, sabe? Me orgulho porque quando eu comecei na nutrição escolar, eu não imaginava empreender. Não tinha essa vontade. Porque a gente fez nutrição, não fiz administração, né? Sim. E, enfim, daí aprendi muito na empresa que a gente foi sócia, né? Com a sócia majoritária. E tinha um modelo que eu não gostava, sabe? De gestão, assim, que não... No início foi bom, enfim, depois eu disse, não, mas... Né, eu quero ter, né, eu sempre, e desde que eu abri a empresa, eu sempre pensei na questão de qualidade. Eu não pensava, que eu quero chegar a ganhar tanto. Não, eu pensava assim, eu quero ser referência, né? Esse era o meu propósito inicial, principal, ser referência. E chegar onde a gente chegou hoje, sabe? Onde eu cheguei hoje, claro, não sozinha, com a ajuda das minhas nutris. Hoje a Agoni não é nada sem as nutris que estão lá todos os dias, mas eu dei muita cara a tapa, e a gente tá aqui hoje também fazendo isso, né? E hoje a gente atende 70 escolas, né? Então, para mim, isso é uma conquista, com certeza, mérito meu, com muita ajuda, né? Então, e mantendo uma qualidade, porque eu tenho, é muito fácil tu prospectar, a gente até... E manter. É muito fácil prospectar, tu tem um portfólio, tu tem agora manter. Né? E hoje a gente tem clientes que estão aí há anos com a gente. Né? Legal. E tu? Eu? Tem alguma coisa que... Né, o que tu te orgulha nesses anos todos? Com certeza. A gente sempre semeia, né? A gente tá sempre semeando. Mas às vezes a gente não sabe, a gente tem uma ideia, eu gostaria de... Que nem tu falou, acabei empreendendo, né? Aprendi e sou muito grata e satisfeita no meu momento atual. E eu diria que esse momento de agora, para mim, ele é ótimo, assim. Existiu muitas viradas de chave, talvez a maior virada de chave para hoje, os meus próximos passos, um deles foi o nascimento do meu filho. Muda a vida da gente, né? E quando tu olha assim, agora, eu vou abrir um spoiler, tá? Dia 29 eu vou receber um prêmio. Nutricionista de destaque no Rio Grande do Sul na área da educação infantil, no ano de 2025. Pô, uma nutricionista que tem uma trajetória, tem a sua empresa, tem a sua trajetória, e uma trajetória de sucesso. Cara, tá na hora de dar um próximo passo. Não posso ficar só pra mim, né? Então, eu me orgulho muito da minha trajetória como pessoa física, né? Que tem uma marca, que tem uma pegada, que tem um... Mas agora tá na hora de mudar. Né? Então, tá na hora de impactar de uma forma diferente. A gente já faz cursos, existem muitos materiais, mas por mais que eu não queira crescer ou dar o próximo passo, Deus tá quase me empurrando. Ai, minha filha, demorou. É quase isso, demorou, sabe? né, Gislaine? Não é nem que... não tem como não, sabe? É uma coisa muito maior do que... então, assim, esse momento atual, pra mim, ele... Cara... Ele é muito especial. E eu acho que o marco disso é o teu filho. Sim. Porque quando a gente tem filho, né? No meu caso, isso já faz 13 anos, né? Mas hoje a Goni vai fazer 9, agora é final do ano. Mas os filhos fazem diferença. A gente já pensa, bom, tá,
E daqui 10, 15 anos, o que eu vou deixar para ele? Qual é o legado? O que eu vou... Né? Então, a gente pensa muito mais no futuro quando a gente tem os nossos, né? Então, acho que isso é... Então, como tu demorou um pouquinho mais do que eu... Tu já te adiantou. Né? Então... Eu acho que sim. Acho que foi algo que realmente deu uma... Trazendo isso que a gente tá, né, conversando. Se tu pudesse dar uma dica pra Gi recém-formada. Pergunta difícil. Saiu lá da faculdade, né? Passou a baile de formatura ali. O que tu diria pra essa Gi? O que eu diria? Tu já ia dar um spoiler. Filha, vai na nutrição escolar. Não vai perder teu tempo. Talvez. É, né? Porque... Talvez eu ia... Tu aprendeu a fazer isso na faculdade, tu gostava. Acredita nisso. Tem uma vozinha lá no fundo. Dá importância pra ela, sabe? E eu diria isso. Vai. Sem medo. Busca o teu processo. Vai dar certo. Acredita. Porque antes eu jamais imaginei vou viver da nutrição escolar. Sim. A gente tem, eu falo que a gente tem uma baita de uma sorte, assim, de aqui na nossa região, por ter a portaria também, né, que nos, que obriga, né, as escolas a terem responsável técnico em saúde, né, também que nos facilita muito o mercado para nós aqui, nutricionistas na região. A gente tem alunas dos nossos cursos, né, que são de outras regiões, que estão sempre aqui, né, atrás de escolas, às vezes acabam se posicionando mais como oficineiras, né, de educação alimentar, porque não tem também esse respaldo legal. Então, eu acredito que também isso... Agora ficou uma palavra muito forte na minha cabeça. O que eu diria lá, talvez eu não diria vá para a nutrição escolar, porque ela surgiu na caminhada, né? Ela foi crescendo, né, dentro da minha jornada. Sabe o que eu diria? Faz um network. Faz network. Conversa mais com as pessoas. Eu me babei aqui, me bati aqui. Conversa mais com as pessoas. Sai dessa caixinha que tu tá. Conversa com um, conversa com outro. Busca um profissional que já trabalha. Tenta entender um pouco mais. Troca uma ideia. Porque aí as coisas, as parcerias vão se formando. Tu conhece uma pessoa... Às vezes tu tem um insight sobre isso, tu pode ser um parceiro teu, né? Então, talvez eu diria eu diria lá pra mim, tá, vamos lá, calma, respira, olha no branquinho do meu olho aqui e assim, começa a conversar com as pessoas, não tenha medo disso. Conversa, né? Vá atrás dessas oportunidades, né? Porque cada vez que eu fiz esses movimentos de fazer um curso, de me capacitar, de ir num evento, foi aí que as portas iam se abrindo para mim. Não eu ficar paradinha olhando o Facebook na época. Não, o Orkut, Facebook. Orkut, Facebook. As pessoas mais atuais aí não vão nem saber, que vergonha que a gente tá falando disso. Não, mas a gente é novinha, né? Lembra que tu falou no início? Sim. Eu me sinto super nova. Me sinto ótima. Então, os 40 parece até 20, né? Mas com uma cabeça mais madura, claro. Graças a Deus. Então, assim, ó, se eu pudesse falar lá pra Gi, eu diria, conversa mais com as pessoas. Faz o teu network, aproveita essas possibilidades, né? E hoje, quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, que a gente vê, assim, que às vezes as pessoas ficam meio assim, mas vai falar sobre esse tema. Eu acho legal e tal, mas será que eu devo ir? Cara, vai conversar com as pessoas, vai aprender, porque é conversando, que a gente aprende, cresce e que as oportunidades surgem. Então eu diria isso, sabe? Não sei se tu teria alguma dica para tua Carol, a Carolzinha lá do início. Eu diria, assim, a dica que eu daria seria segue o teu coração, que é o que eu fiz. Eu fui seguindo a minha intuição, o que eu tinha vontade, foi indo, porque graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, de traçar um caminho que eu gostava,
né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, assim, às vezes tem que correr atrás, tem que pagar as contas, tudo, né? Na época eu morava com meus pais, então eu tive essa oportunidade de traçar esse caminho dentro daquilo que eu gostava. E como é bom, né? E eu sempre segui, eu sempre fui muito de correr atrás, de vamos lá, ir atrás de escolas, né? Aproveitar essas oportunidades, até hoje, né? Qualquer oportunidade eu já tô aqui no meio. É verdade. Né, de buscar e contatos, enfim, eu sempre fiz isso, hoje com muito mais maturidade, né, mas eu sempre fiz isso, então... Esses movimentos, diria, né, isso, assim, de seguir o coração, a intuição, né, porque eu sempre, como eu falei, desde a faculdade, eu já me formei querendo saber ir pra esse nicho, fazer. Né? Não sabia que eu ia estar hoje como empresária, como administradora, que hoje... né, é o que eu mais faço, né? Mas foi algo que foi indo naturalmente. Que bom, ótimo. Foi naturalmente. O que mais que a gente tem de pergunta? Teve algum momento, Gi, que tu quase desistiu dessa área? Sim, teve. Conta pra nós. Teve mesmo. Que momento foi esse? Como é que tu superou essa... Teve sim, porque... Como eu falei, né? Lá no meu... Lá quando eu tive lá, enfim, que a gente faz aquele teste vocacional, que tinha essa questão de psicologia, não sei o quê, né? É porque eu sempre gostei de analisar, de estudar comportamento humano, mudança de comportamento, né? Então... eu fui me aprofundando em alguns cursos com esse propósito, né? Curso de coach, de practitioner, que a gente estuda bastante a mudança de comportamento e ações que a gente faz. E eu trabalhava na empresa de consultoria. E parecia que... claro, eu aprendi muito lá, eu sou muito grata, muito. Tenho muita gratidão, sabe? Por ter tido uma base, assim. Muita mesmo. Mas parecia que eu fazia algo sem propósito dentro da escola. Então, para mim, o trabalho, eu fazia tudo super, me dedicava, sempre me dediquei muito, sabe? Sempre levei muito a sério aquilo que eu tinha que desenvolver dentro da escola. Mas parecia que eu não estava feliz, porque parecia que eu estava no caminho, mas eu estava sem o propósito, sabe? E aí, quando eu me deparei com, nossa, mas se eu fizer tais e tais coisas, eu posso ajudar ainda mais uma pessoa numa mudança de comportamento. Que esses cursos me abriram muito essa mentalidade. Eu pensei, tá, mas a nutrição escolar... o que eu vou fazer ali? O que eu vou fazer ali? Não consigo fazer isso ali. Meu Deus, não dá, não é isso. E aí eu quis desistir, né? Tanto é que eu tinha pedido para sair da empresa, eu falei, não, isso aqui não é o meu caminho. Me lembrei agora, quando tu estava... começou a falar, me lembrei dessa época. E todo mundo, meu Deus, tu já trabalha há tantos anos aqui. Sei lá, não sei quantos anos era, mas não era muito. Mas era já uma trajetória, né? E aí... pensei em desistir e tal. E... enfim, aí eu... E como é que tu voltou? Não, daí eu pensei em desistir. Daí eu disse, não, mas calma. Vamos estudar melhor. E aí foi que eu entrei no mestrado, né? Fui me capacitar, assim. E aí fiquei esses 2 anos com dedicação exclusiva no mestrado e tal. E aí, quando eu tava próximo de, né, fazer defender a dissertação, eu disse, oi? Eu tenho a faca, como dizem, né? Eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho muito conhecimento técnico, eu tenho muito conhecimento de mudança de comportamento. Eu vou unir as duas coisas e levar tudo isso para aquilo que eu acredito e amo, cara. E aí foi pós o mestrado que Deus falou assim, tá, olha só, vem cá. Quer que eu pegue uma caneta, um papel e desenhe pra ti, amadinha? E aí foi isso. Então... e dá muito pra gente ir trabalhando, unindo as duas coisas, e a gente vai ajudando nessa mudança de comportamento dentro da escola, né? Por isso que até num evento que a gente vai fazer agora em São Paulo, mas eu não vou falar ainda sobre ele, mas, já falando, eu vou... a minha palestra, a minha temática é sobre formação continuada, né? Então... que é algo que tu pratica bastante no teu dia a dia, né?
acredita nessa mudança. Sim, não só chamar todo mundo para fazer uma conversa, mas algumas formações que acontecem também de forma individualizada. Sim. Aproveitar as oportunidades que a gente tem de alguma coisa que está acontecendo na escola e tu vai lá e busca alguma coisa que acontece na vida real e aí aproveita e mobiliza para fazer essas mudanças, sabe? É bem legal. Tá. Bah, tem uma coisa muito difícil aqui, hein? Se tu pudesse definir a tua carreira em uma palavra, meu Deus, gente, quem é que fez esse script dessa live aqui, desse podcast? Definir o que em uma palavra? É. Meu Deus. E a tua carreira em uma palavra? Persistência. Coragem. Eu já falei duas, né? Só uma. É difícil de pensar uma só, mas a primeira que veio foi persistência. Mas antes de ter a persistência, a coragem não vem primeiro? Acho que sim. Coragem pra muita coisa, assim, pra tu vai dar cara, pra dar... mas tu vai ter que ter a coragem de fazer de novo, de levantar. Tipo, a gente estando aqui é uma coragem, né? É. É uma coragem, a gente tá aqui, tá expondo nossa trajetória, né? Mas... falando de fragilidades, querendo ou não. Exato, e cada passo que a gente deu nesses 20 anos, tanto na nossa carreira, na nutrição escolar, né? Na Goni, na Nutrir, quanto dentro dessa nossa parceria, nos cursos, a gente foi evoluindo, né? A gente iniciou com um curso presencial, veio a pandemia, a gente foi para o online, depois a gente foi para a plataforma de EAD, hoje a gente já tem eventos presenciais, e cada passo a mais, tá, e aí, vamos agora fazer um evento? Tá, e vamos gravar, né? Precisa de coragem. Claro que os degraus foram curtinhos aos poucos, né? Mas, E tu? Qual seria a palavra que resumiria a tua carreira? Só tem uma palavra que fica. Olha como... Ai, meu Deus. Olha como ela é... Tu é mais pragmática, né? Coragem, persistência, pá. Sabe qual é a minha? Tu não vai acreditar. Amor. Oh, que lindinho. Olha o coraçãozinho pra ti. Tu acredita? Acredito. Por isso que veio o amor. Tá, mas o amor às vezes precisa também de processo, o amor precisa de técnica, o amor precisa falar sério, né? Então, depois, né, o amor, tá, mas a gente precisa... Por isso que eu digo quando... Paciência. Eu sempre, nos cursos, às vezes, eu gosto muito de falar que também o amor me move. Mas a gente sempre precisa de 2 P's para essa jornada. Paciência e persistência. Nós temos uma canequinha, né? Com esse teu lema, paciência e persistência. E na nossa caneca tá escrito: a persistência é o caminho para o êxito. E eu sempre digo assim, claro, quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer, quando a gente faz o que a gente ama, independente do que for, a gente consegue ter um bom espaço no mercado, sabe? A gente consegue ter, evoluir, crescer, porque tu vai estar fazendo aquilo ali com aquele amor, com aquela vontade. E com os 2 P's, né? Com a paciência e com a persistência, Sim, né? O amor que vai alimentar essa paciência, essa persistência para que não desista, né? Que vai aparecer muitas coisas. Até essa semana teve uma Nutri minha que ela iniciou conosco esse ano, né? E ela mandou um áudio assim bem chateada, estressada ao mesmo tempo, que teve uma situação com a direção da escola, com pais, enfim. Daí eu falei para ela, respira, né? Isso faz parte, né, do nosso crescimento. E a gente ainda vai ter muitas coisas. Ainda ontem me estressei um pouquinho em questões de cardápio, assim, mas assim, a gente vai, né? Cada vez tu vai se estressando menos, né, com aquela situação. Até porque tu também... Tu vai entendendo melhor como o jogo... A gente vai tendo mais jogo de cintura para lidar com a situação. Claro. Né? E daí eu falei, tá, respira, que isso faz parte. No fim das contas deu tudo certo, né? Ela me contando tudo o que aconteceu. Daí depois ela me manda uma foto, assim, ela rodeada de criança abraçando ela. Ai, Carol, daí agora eu vou na outra escola e vem as crianças todas... Aí, ó, Deus te mandando um sinal de que, olha, tá tudo bem, tá no caminho.
sabe? Desafios sempre vão ter. Vai ter. Sempre, sempre, sempre. E isso é uma coisa, agora ela falando, tu contando isso é uma coisa que ao longo dos 20 anos sempre aconteceu. Às vezes a gente, numa escola, uma situação é muito desafiadora, estressante, aí daqui a pouco tu tá em outro contexto. Ai, acontece uma coisa assim, ou às vezes tu tem um feedback do teu trabalho. Isso é um diferencial de trabalhar em escola, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, é indiferente, que eu acho que é muito bom. Primeiro, que tu já falou, que a gente consegue, a uma Nutri que falou até no vídeo, a gente consegue quase fazer todos os nichos da nutrição dentro da escola. Sim. É produção, é a dietoterapia, que hoje está cada vez mais forte, é criança com alergia, é criança com seletividade. Enfim, a gente consegue ter a educação alimentar, a gente consegue fazer várias habilidades da nutrição dentro da nutrição escolar. Levar o guia... O guia alimentar para dentro dos nossos cardápios, sim, as diretrizes do guia alimentar, sim. a mudança. Nossa! E fora isso, a gente trabalha em ambientes totalmente diferentes, né? Daí vai também da nossa habilidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, de entender o perfil de cada escola, de acolher e entender, não, essa escola tem esse perfil não só pedagógico, mas de gestão. De gestão, né? exato. E eu gosto muito. Eu sou uma que adoro desafio, né? Adoro mudança, adoro ter que fazer algo, mudar. Não, vamos fazer isso aqui, vamos criar novidades, sabe? Então, isso é legal. Agora de manhã eu tô numa escola, de tarde eu tô em outra que é totalmente... E a gente atende públicos diferentes, né? Públicos mesmo, independente, mesmo sendo escolas que são as conveniadas, né? Mesmo sendo conveniadas, ainda assim são diferentes, ou então particulares ainda assim são diferentes. Então, isso é algo que me encanta, né? Nesse ramo da nutrição escolar, como consultoria, né? Claro que daí, se é uma Nutri que já trabalha dentro de uma alimentação escolar, prefeitura ou contratada, já é um pouquinho diferente. Mas nós trabalhamos com consultoria, com assessoria, já tem isso, né? Sim, sim. E nesses 20 anos aí, o que tu acha que já deixou de legado? Pra quem? Legado. Eu acho que eu deixo, assim, que eu Deixo não, né? estou deixando. Já deixei. Já deixou? Já deixei. Né? Deixa, Ainda tem parece mais. que, nossa, vai bater as botas. Já deixei, assim, principalmente para as Nutris que estão mais diretamente comigo, e para quem também já fez nosso curso, é a questão dessa constância, da organização, do planejamento. Que é Eu diria que a tua palavra poderia ser organização. Claro, organização é algo muito forte, né? Planejamento e organização é algo bem forte. Eu acho. Tu concorda comigo? Concordo. Concordamos. Que bom, viu? Né? É porque eu te conheço, né? Tá concordando bastante. E tu, qual é o teu legado? Qual o meu legado até o momento atual? Até o momento atual, das 11h02. Tem muito ainda, né? A gente é novinha, tem muito ainda pra deixar, né? Difícil refletir sobre isso, né? Mas acredito eu que é satisfação e consciência. Satisfação e consciência das pessoas, né? A Nutrir e Desenvolver, ela tem esse nome porque ela tem um propósito. E é sempre ajudar no processo de nutrição desenvolvendo pessoas. Então, se eu for olhar, né, na trajetória, assim, nossa, o legado, eu venho nutrindo e desenvolvendo pessoas. Né? Então, para mim, a gente vai verificando, assim, essas situações, assim, sei lá, aconteceu uma situação na escola. A gente recebeu uma visita da nutrição da prefeitura, né? A nutricionista da prefeitura, numa escola que eu atendo, que é conveniada, por exemplo. E ela fez a verificação dela, checklist e tal. E depois ela fez um relatório daquilo que ela observou no local, coisas que estavam ok, coisas que ali ela apontou que a gente precisava ter as melhorias e tal. Daí eu aproveitei o relatório dela, né? E até estava conversando com a equipe. Eu falei, olha aqui, ó, ela sinalizou que a gente tem que
seguir mais ou tá mais alinhada com o que diz aqui a legislação, enfim, eu disse ali, sinalizei o nome da legislação, né? Aí eu resgatei naquele momento com a coordenação. E falei, ó, tu lembra que eu fiz um treinamento que eu mostrei que o nosso cardápio tava assim, que a gente tinha que fazer mudanças para assado, Então, querendo ou não, quando eu faço esse resgate, eu tô ajudando as crianças a se nutrirem de uma forma melhor, mas eu tô desenvolvendo as pessoas. Sim. Tá capacitando, tô né? capacitando. Né? Então, eu sei, o meu objetivo é sempre trabalhar nessa transformação, deixar esse legado, né? Trabalhar impactar, né? É a consciência que tu trouxe, né? A consciência, exato. A consciência dessa importância, necessidade e do papel de cada profissional dentro da escola na parte de alimentação, né? Isso a gente deixa muito claro nas nossas formações. O papel do cozinheiro, do professor, do gestor, né? Eles têm um papel muito claro dentro da questão pedagógica, tá? Mas é alimentação. Tem que andar junto, né? E eu acho que a gente tem feito muito isso, né? E tu já parou e para pensar, assim, que toda vez que a gente consegue ter momentos para conversar com o gestor, com o coordenador, quanto mais essa equipe, os professores também, claro, o cozinheiro, mas em primeiro lugar, em primeira instância, as pessoas que ocupam alguns cargos de gerência, não só de gerência, mas que ocupam cargos que precisa ter, né, aquela parte de pensar, planejar, refletir, escutar. Toda vez que a gente se reúne mais com esse grupo de pessoas, a gente se fortalece dentro da escola. Claro. As nossas ações se fortalecem, né? A gente tem uma escola que é de grande porte, né? Que tem uma equipe de gestão. Que todas as decisões que acontecem dentro da escola passam pela equipe. Então, todas as reuniões, tudo. E hoje a Nutri faz parte dessa equipe de gestão. Que legal. São 2 unidades, né? E ela faz parte. Então, tem reuniões semanais, de organização, de eventos, tudo. E é isso que a gente tenta levar essa ideia para todas as gestões das escolas, da gente andar junto com a coordenação, com a gestão, com o psicólogo, com o próprio educador físico, né? Que faz tudo a questão de saúde, de alimentação, né? Vamos fazer uma pausinha para publi? Vamos. Né? A gente está aqui, né, para conversar um pouquinho da nossa trajetória, mas a gente também queria mostrar para vocês, né, o que a gente desenvolve enquanto parceira Goni e Nutrir. Bota para nós, por favor. Né? Hoje a gente tem, como eu falei antes, né, a gente iniciou com cursos presenciais, né, de atuação do nutricionista. Qual foi a ideia do curso, né? Quando a gente saiu da faculdade, né? A gente saiu, tá, e agora o que a gente faz? Né? Não tinha essa questão da saúde, então tinha muitas essas dúvidas. Vamos fazer um curso, né? Então a gente criou esse curso e ao longo do tempo veio a pandemia e hoje a gente tem, né, uma plataforma com vendas de alguns cursos que são EAD, que podem ser assistidos a qualquer momento. A gente tem o curso de formação em nutrição escolar, né? A gente fez, inicialmente era mais regional, hoje ele já atinge para todas as Nutris do Brasil, né? Hoje já são mais de 250 alunos que já fizeram os nossos cursos. E tem alguns cursos mais pockets, né? Curso de saúde escolar, a gente tem o curso de práticas pedagógicas da criança que não come. Sobre treinamento efetivo, né? De funcionários, então... Professores dentro da escola. De professores. Então, a gente tem vários cursos, né? Que estão gravados, que podem ser comprados e assistidos, né, a hora que achar. Então fica aí o nosso legado também, né? É verdade, a gente tem uma trajetória bem interessante em relação a isso, né? E uma coisa... Pode passar a próxima? Não, é nesse? Tem um dele, pode passar a próxima. Pode passar para ficar mais bonitinho. Isso. Aí, ó, olha só que lindo. E a gente, fazendo os eventos aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas e nutricionistas de outros locais do Brasil sempre perguntam, mas vocês não vão vir fazer um curso aqui, não vão vir fazer um evento aqui? E todo mundo gosta muito daquilo que a gente entrega, né? Então, oficialmente, a gente está fazendo a primeira edição do Nutri Educa Brasil.
que vai acontecer lá em São Paulo, né? Então, é um evento para capacitar. Ó, lembra aquela palavra que eu falei que eu dei de sugestão lá para essa menina, a Gislaine de Anastácio, lá no início. Lá na recém-formada? Recém-formada, network. Olha aí, a oportunidade aqui, ó, batendo na porta das pessoas. O NutriEduca Brasil, que é uma possibilidade de network aí de uma forma mais nacional, que é muito legal também, tá? Esse time que tá aí de palestrantes, eles têm muita experiência na área escolar, nas suas áreas de atuação. Acho que vai ser algo bem, bem interessante, bem inovador. As pessoas vão respirar um novo ar, né? Enfim, esse evento vai ser muito legal. Para quem não conhece a nossa trajetória, a gente teve esses cursos, né, que foram para as plataformas. Daí, depois de 2 anos, né, só no online, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos voltar com o curso presencial. Não, vamos fazer algo diferente, então. Daí a gente criou o Encontro Regional de Nutrição e Saúde Escolar, aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E tivemos a 3ª edição agora em julho. Então, a gente já tem essa trajetória desses eventos presenciais. Foi quando fomos convidadas para levar esse evento, mas de uma forma diferente. Maior. Mas é um evento presencial. O objetivo é essa troca também. A gente também tem empresas... Que dia? Dia 8 de novembro. Tá chegando. Tá. 2 meses. Ainda dá tempo de quem é daqui comprar passagem. Isso. Quem é de lá, a gente já tem... E até melhor comprar antes a passagem. Consegue um valor mais acessível, né? E a gente tem pessoas já inscritas de Goiás, de Santa Catarina também. Né? Então, São Paulo também. Próprio São Paulo. E algo bem legal desse evento é network, é tanto network que a gente vai colocar que dentro do ingresso a pessoa compra e já tem alimentação inclusa no local. A gente resolveu fazer de uma forma mais diferente, assim, mais descontraída. A gente vai fazer num restaurante maravilhoso que tem lá. Bem aconchegante, bem legal. Então, o almoço tá incluso, numa zona bem legal, em Tatuapé. Bairro Tatuapé. No bairro Tatuapé. Então, numa zona legal, gostosa. Então, acho que as inscrições estão abertas, né? Só acessar o QR Code ou o site nutrieducabrasil.com.br, né? Vai ter todas as informações de palestrantes, as temáticas que os palestrantes vão estar conversando. Nós somos né, fazemos parte dos palestrantes também, para estar levando um pouquinho esse conhecimento também aqui da região sul, né, para São Paulo presencialmente. Sim, coisas que dão certo aqui, né? E a gente vai ter muito brinde lá. Sorteio de brinde. A gente gosta. Brinde e comida. São coisas que a Gislaine adora. Quando a gente vai fazer um evento, a gente já perguntar aqui que vai ter de comida. Ou eu fico muito frustrada eu fico muitas vezes frustrada se no nosso evento não tem alguma coisa de comida legal, sabe? Tchá! Eu fico muito frustrada. O último que a gente fez tava bom, né? A gente conseguiu bastante apoio. Bem bairrista. O último a gente conseguiu bastante apoio, a comilança tava boa, né? Mas é inacreditável. Todo evento que a gente fazia tá aí. O que nós vamos dar de comida, o que vai ter de comer. Era a primeira coisa que às vezes até antes da palestra, da temática. Não, mas calma um pouquinho. Vamos ver se a gente... Calma. Esse lugar tem um lugar que a gente possa comer. E o nosso coffee. Eu realmente confesso que o meu signo vem forte. Ainda mais nutricionista, né? A gente já trabalha com comida diariamente, com alimentação. Então, também é um ponto, a gente se puxou, tava muito bom. Mas então, as inscrições estão abertas. Lembrando que a gente tá no primeiro lote recém. Né? Ele encerra agora dia 7 de setembro. Depois vai aumentar um pouquinho. Sim, é mesmo. Sim. Vai ter uma surpresinha, né? Agora, sábado, domingo, que a gente vai... lançar alguma coisinha do dia do Nutri, né? Pensando no dia do Nutri, a gente vai abrir aí uma possibilidade para vocês tentarem a sorte de vocês. A sorte. É isso aí. Então, voltando à nossa conversa, pode voltar ali a imagem, por favor, ou não sei se pode deixar também um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho, assim, sobre a nutrição escolar em si, né? Vamos mais a fundo, assim. Gi, como tu vê hoje o verdadeiro papel da Nutri dentro da escola?
né? Além de elaborar cardápio. Porque hoje, quando a gente conversa com pessoas leigas, familiar, conhecido, amigo, às vezes eles nos veem nas redes sociais fazendo isso, fazendo aquilo, daí eles perguntam, tá, mas não é cardápio que tu faz? Né? Daí, não, tem todo... Enfim, né? Qual é realmente que tu vê como realmente o papel do nutricionista? A gente já falou até sobre isso, até sobre o nosso propósito que fica dentro, né, desse papel. Mas, assim, pensando nisso, assim, considerando todas essas nossas atribuições. Eu diria que a gente tem uma grande responsabilidade. A gente tem uma grande responsabilidade por aquele local. Eu diria mais. A gente tem uma grande responsabilidade por aquele ecossistema que a gente está, que a gente é responsável. Claro que o gestor, ele é o responsável por aquele CNPJ. Mas a gente é responsável por uma parte, por um setor muito importante dentro daquela empresa, dentro de uma área muito importante, né? Então, eu diria que o papel da nutricionista é atuar de forma responsável, procurando, né, de forma responsável, capacitar todos os agentes que estão lá nesse local. Capacitar e impactar a comunidade escolar. Porque sozinha a gente não consegue. Desenvolver a comunidade escolar. Então, quanto mais pessoas eu conseguir capacitar, melhor é o andamento do trabalho. Mais seguro, mais saudável, mais afetivo, com mais propósito, com as ações acontecendo. Então, é desenvolver o ecossistema. Né? Então, o verdadeiro trabalho é isso. É impactar aquelas pessoas, aqueles grupos, os grupos de pessoas que existem lá dentro. Né, com muito compromisso, com muita seriedade, né, fazendo uma boa atuação, né, de verdade dentro, né, enfim, dentro da UAN, né, que é dentro lá da cozinha, né, do espaço do serviço de alimentação e nutrição, que ele converse, enfim, a gente tem que trabalhar com essa forma com bastante transversalidade, né, também. E dentro deste papel, né, de longe tem várias coisas que a gente vai fazendo para ir capacitando. Claro. Não só capacitar, mas manter essa supervisão, e por isso que a gente vai com certa periodicidade nas escolas, né? E para mim, assim, quando tu fala em responsabilidade técnica, a gente não pode esquecer disso. Sabe? Eu acho que às vezes acaba a gente, as nutricionistas, a gente caindo no básico ali, fazer a oficina, e a gente acaba esquecendo que não, a gente assinou pelaquela escola, a gente assinou, daí tu falou, tá, quem vai responder pelo CNPJ é o gestor? Beleza. Mas o nosso nome também tá ali. Claro. E hoje, com a mídia, né, tudo que está acontecendo, olha as interdições que a vigilância está fazendo nos restaurantes, né, isso pode vir a cair sobre o nosso nome, se acontecer qualquer coisa. Recentemente teve umas denúncias de questões de maus tratos, enfim, numa escola, e foi citado na reportagem, porque daí de uma coisinha aqui o pessoal já vai, né, porque daí os pais alegaram que a criança não... que os professores não escovavam os dentes, que eu mandava as crianças com fralda suja para casa. De quem é essa responsabilidade dentro da escola? Aqui no Rio Grande do Sul é nossa. E daqui a pouco pode dizer, porque é nutricionista, fulana de não tal. Não capacitou, não olhou, não quando eu vi aquela reportagem... não, né? Não seria a palavra certa, mas não orientou, não registrou aquela capacitação, aquela orientação. Então, quando eu vi essa reportagem que eles citaram isso, eu disse, olha aqui, gurias. E a gente tem várias escolas que a gente chega e que acontece isso. Às vezes as professoras passam despercebido de escovação de dente, de higiene de mãos. Recentemente teve uma situação. Despercebido? Né? Despercebido, não por elas, né? Às vezes a gente passa pela gente, ou a gestão não vê, não sei, né? Passou despercebido, claro, né? Passou os espaços. Que a gente tem que tá de olho. Então, assim, eu sou nesse ponto... A gente tem um compromisso com a saúde, nesse ponto eu sou muito chata, sabe? Muito chata da questão da responsabilidade técnica. Quando tu pega pra ser chata, tu é chata. Tem tanto, a gente vai aprendendo a flexibilizar algumas coisas, né? Boa. Flexibilizar. Mas a gente tem uma frase dentro da Goni que a gente fala assim, tem coisas que não valem a nossa paz. Porque Sim. tem coisas que não tá interferindo na segurança da saúde da criança diretamente. Não tá sendo contra a ética, a questão profissional. Sabe? Então, ok.
releva, né? Então a gente vai aprendendo e essa experiência que esse jogo de cintura a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Né? Mas quando digo da responsabilidade técnica, nunca esqueça que é responsável. Porque às vezes, e não é nem só pela Nutri, é pela própria escola, né? De querer que a Nutri fique só fazendo oficina. Eu ia falar sobre isso. E daí a Nutri esquece que ela é responsável técnica, daí tá um banzé lá, bate a vigilância, a diretora vai reclamar? Vai reclamar, que a nutricionista, mas a Nutri não falou isso. Então, mas eu tava fazendo as oficinas. Entende? Isso acontece bastante. Isso é uma coisa que eu ia dizer também. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa questão da responsabilidade técnica em saúde, né? Mas, além do Rio Grande do Sul, Brasil afora, muitas vezes as Nutris ingressam dentro da escola pelas oficinas, né? E como a gente realmente tem que mostrar para o gestor que a nutrição é uma potência, tem que trabalhar a segurança alimentar para evitar os surtos, enfim, né? A gente tem que trabalhar com uma alimentação segura para evitar surtos. Não só um surto, mas também, né, melhorar a imunidade daquela criança, trazer oportunidade dela se relacionar bem com os alimentos, trazer um bom hábito alimentar, enfim, né? Mas realmente, às vezes tem um gestor que ele só enxerga a oficina. A oficina, aquela foto, aquela experiência, aquilo. Às vezes nem é só experiência, né? É só foto. Também. Porque às vezes é só uma questão mais para colocar nas redes, enfim. Mas daí vai do profissional se posicionar e falar. Né? E tem uma Nutri nossa que quando ela entrou na Goni, ela trouxe uma escola que era dessa forma. E dela não conseguia dar conta das outras demandas. Eu disse, não, olha só. Agora tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer quinzenal, então. Porque a diretora quer pelo menos uma oficina com cada turma por mês. Beleza, então tu vai organizar dentro das tuas 4 horas semanais. Nossa, uma oficina com cada turma dentro de um mês. Então tu vai... Difícil fazer então essa era gestão. toda semana. Toda visita. E daí disse, não, tem que ter tempo pra tu fazer as tuas outras coisas. Mas ainda assim, se tu for parar e observar as atribuições que a gente tem, ainda assim, quando fica fixo algo quinzenal, se tem ainda que assim, realizar com todas as turmas, fica corrido. A gente às vezes deixa de observar situações importantes ou acompanhar, dar andamento, dar acompanhamento, suporte, planejamento, enfim, porque a gente está envolvido dentro de uma oficina, né? Então... é importante, não muito pode deixar importante. de fazer, mas a gente também tem que ter os dois. Tem que ter o equilíbrio, né? E a gente tem que, às vezes, mostrar isso. Olha, que a gente não tá conseguindo equilibrar. Claro que a gente tá falando em responsabilidade, mas também a gente vai nas questões que a gente tem que cabe, que a gente consegue organizar, a gente vai organizar. É capacitar, é conscientizar a equipe quanto à mudança. Mas tem coisas que a gente vai mais sinalizar, né? A gestão em termos de estrutura, de compras, né? Também não cabe muito a nós. Uma vez uma escola recebeu uma visita de um fiscal da Vigilância Sanitária. E a escola tinha algumas questões, assim, que eu já tinha falado diversas vezes. Tinha um espaço na escola que a direção ia só colocando... coisas que não estavam mais funcionando, botava naquele canto ali. Sim. Eu disse, isso vai dar problema. A gente tá com o processo de alvará para renovar e tal. Chegou lá, dito e feito, né? Tinha isso e mais um detalhe, que a escola não foi só notificada, ela foi autuada. E aquilo estava ali. Só que daí, ele começou a ver as coisas e a fiscal perguntou para a direção, quem é a tua RT? Daí ele falou, é a Carol Goni. E ela... fez uma cara, nossa. Ele me contou depois, né? Fiquei, né? Eu disse, não, vou ter que resolver isso. Enfim, tentei ligar, porque nada melhor do que falar ou presencialmente. Não consegui, né, falar, porque é muito difícil encontrar eles lá, né? Ou eles estão em fiscalização, reunião, enfim. Mas daí mandei uma carta, né? Uma carta, mas assim, uma carta explicando pro fiscal que eu sou responsável técnica de saúde, eu tenho que meu papel enquanto responsável, nutrição também, é sinalizar para a direção que ela precisa
arrumar a pia, que ela precisa trocar a tábua de carne. Não é eu, às vezes a gente até compra, né? Não é eu que vou lá e troco a instalação elétrica, não, é a direção que faz. E é isso que eu deixei ela consciente de que não era eu, que ela estava jogando como se fosse, mas a RT não fez. Resumo da ópera, né? No fim, a gente teve uma reunião para mostrar as notificações, né? Ela nem deixou por escrito, a gente foi lá. Nossa, daí ela me recebeu, ela tinha lido, não me respondeu a carta, mas só pela forma como ela me recebeu, tu conduziu, ela vi que ela leu e entendeu o nosso papel. E eu acho que é isso, assim, da gente se posicionar. E tudo eu digo para as nutris, né, que trabalham comigo. Registrem. Caiu esses dias a vigilância lá. Eu ia falar isso. Tô adivinhando tudo tu fala. É convivência, né? Mas aconteceu da vigilância bater lá. Mas a detetização e caixa d'água estão atrasada. Porque tu não falou? Falei. Daí ela me a Nutri me falando, eu fiquei chateada porque eu falei pra ela e ela disse que não falou. Disse, tu mandou por registro, mandou pelo WhatsApp, mandou pelo e-mail. Não. Pois é. Tudo, daí elas vão aprendendo, né? Hoje, assim, é WhatsApp, é e-mail, é tudo que tem direito. Mas como essa questão, né, E também a fala, quando a gente fala assim, tem que fazer isso aqui tá assim. Quando a gente só deixa nesse âmbito da informalidade, não dá. Então, assim, o registro é muito importante. E não só o registro de... é importante. Fazer o registro no WhatsApp é importante. Fazer um e-mail é importante também. Mas muitas vezes, dentro do possível da rotina, parar, pegar a mãozinha do gestor. Lembra do pegar a mãozinha? Pegar a mãozinha do gestor e dizer, preciso fazer uma reunião contigo, conversar. Olha, nossa escola tá assim, assim, assim. A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tem que ter todos os lados, né? A gente busca uma forma mais... formaliza, na verdade, esse momento para trazer para a consciência do gestor como é que tá o nosso local em relação à segurança, à qualidade, a processos que tem que ser executados, né? E isso está documentado. E trazer isso de forma documental. Que nem eu falei, né? Grande desafio quando a gente está há bastante tempo num cliente é, às vezes, até o nosso processo de sinalização e abordagem. Então, daqui a pouco a gente senta e diz, olha, não sei, talvez a gente se perdeu. A gente teve alguns momentos aqui no Rio Grande do Sul que foram muito desafiadores para nossa atuação. A gente teve uma pandemia, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional. Depois mas aqui a gente teve a enchente, né? Então... abalou muito as estruturas físicas, né? De muitos locais, financeiras, emocionais, né? Às vezes a gente estava com uma equipe mais fragilizada para o atendimento. Então, a gente aproveita essas situações que aconteceram também e senta com o gestor e mostra, olha, talvez aconteceu uma falha de comunicação da gente, mas em tal momento foi apontado isso, eu mostrei aquilo outro. Hoje, novamente, eu fiz... né, uma verificação, a gente tá assim, 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 né, então, tentar também resgatar do gestor os momentos que tu já sinalizou e que agora a gente tem que fazer diferente, tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente botar em prática algumas coisas que não estão acontecendo, né, então, a gente também tem que lembrar situações que a gente já falou e, olha só, isso aqui ainda não aconteceu, a gente, né, E ter uma conversa muito franca, porque o gestor, ele tem uma escola para administrar. Existe uma organização do financeiro dessa escola, enfim, né? É a empresa que tu vai fazer, assim, os processos de mudança e muitas coisas dentro da área que a gente atua, sendo no âmbito da saúde, sendo no âmbito da alimentação, precisa de faz-me rir, aquele? Precisa de um investimento financeiro. Sim. Às vezes precisa de um investimento contínuo, porque as coisas, né, a gente também vai ter que ir mostrando para eles que dentro da cozinha, os objetos, os utensílios, os equipamentos, eles têm um prazo de validade, tábuas de uniforme. Não é comprar hoje para... mas já comprei. Mas com o uso diário, as coisas se deterioram. Uma tábua de corte. De quanto em quanto tempo a gente tem que comprar a tábua de corte? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer uma troca de uniforme? De quanto em quanto tempo a gente tem que comprar novas facas, novas panelas, novos potes?
É constante. Mas daí a gente tem que saber o momento também tem situações que que isso não acontece, né? A gente solicita e as coisas não fluem. E também, então, enquanto RT, saber o momento de talvez demitir aquela escola, aquele cliente. Também. Porque é o teu nome também que está em jogo, é tu, querendo ou não querendo, vai o conselho lá, vai o fiscal lá. Nossa, essa Nutri não viu isso. Tem isso, né? Acontece. Tem. A Nutri não viu isso, a Nutri viu aquilo. Por isso que a gente fala dos registros também. Então, saber entender quando é o momento de... Tá, não tá evoluindo, tu fala... Lá há séculos as coisas não estão... Exato, né? Chegou no teu limite. Né? Tentei isso, tentei essa estratégia, tentei essa abordagem. Eu dei o meu melhor. Mas agora o meu valor profissional, ele não tá de acordo, né? Nesses 20 anos existiram algumas escolas que a saída foi por esse motivo, né? Uma coisa que a gente tem muito a prática, assim, na Goni, eu digo para as gurias, o que a gente puder resolver, a gente resolve. Porque às vezes, que a gente falou, o gestor tem 50 mil coisas para fazer. Então, assim, é uma compra de termômetro, de saco de amostras, né? Eu já tive Nutri que foi lá, comprou todos os uniformes, foi lá Nutri que comprou utensílios. Então, claro, dentro das possibilidades da Nutri, né? E se a escola topar, a gente faz muito isso dentro da Goni, de comprar as coisas, daí depois faz a questão de logística de cobrança, para facilitar, porque senão tu pede o termômetro. Daí até o diretor ir lá e conseguir comprar, sabe lá Deus quando vai demorar. Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia na mão. Claro, mas muitas coisas eu compro no Mercado Livre. Sim, e vai se conversando, né? Não vamos sair comprando, olha só. Não. Gente, não, isso já é combinado. Pelo amor de Até Deus. porque tem escolas que, às vezes, por exemplo, não, é a gente que faz as compras, beleza. A gente dá o caminho e a escola que faz a... Mas eu procuro fazer isso porque senão às vezes fica empacando. E não é nem por questão financeiras, muitas vezes. É porque não teve tempo de resolver isso. De olhar, ou às vezes de buscar, né? A gente tem... sei lá, vou dar o exemplo de termômetros e tábuas. Qual é? Qual que tem que comprar? Às vezes essa busca, tu precisa saber como é que tem que ser esse produto, a espessura da tábua, o tamanho, nananana. E muitas vezes eles... não vão ter esse tempo e às vezes até o conhecimento. Isso vai levar muito tempo, né? Até às vezes uma cotação de um fornecedor, que nem agora numa escola, eu quero fazer uma cotação, enfim, de um produto. De alguns produtos. Eu sei que tá corrido pra gerente. Eu vou fazer a cotação e entregar pra ela. Sim, exato. Né? Então, também a gente poder enxergar as dificuldades que a escola está enfrentando e ajudar nesse uma questão sentido. da cotação. Às vezes a gente faz isso para ajudar nos custos da escola também, de fornecedores. Sim. Né? E eu acho que é justamente isso, o tu ir além do que as tuas atribuições. É tu te preocupar e tu te colocar no lugar do gestor da escola. E não só ficar porque não compra isso. Não, se colocar no gestor, bom, de que forma eu posso minimizar esses custos aqui para daqui a pouco ele investir aqui na cozinha. Também. Né? Então, e além disso, não só fazer o básico. Mas olha só, o básico, falando de básico, a gente tem as atribuições obrigatórias e as obrigações complementares. Inclusive, a compra dos alimentos... As listas, sim, os pedidos. Os pedidos é uma atribuição complementar, não é obrigatório, né? Então, mas é sobre isso, é também olhar em algum momento e ajudar, né? A gente tá ali para isso também, né? É uma parceria, né? Eu sempre digo que essa relação é como se fosse um casamento, né? Que aos pouquinhos também a gente vai mostrando para a escola como é importante fazer tais situações, a gente vai conhecendo a escola vai nos conhecendo. A gente vai pegando na mãozinha do outro para seguir esse caminho. Sim. Às vezes não vai. E daí, esse papo, eu vou puxar um gancho para essa. Assim como a gente vai evoluindo e tendo essa relação com a direção, mostrando, é uma oportunidade também para mostrar o tempo da Nutri lá dentro da escola, né? Porque às vezes a gente está falando de coisas que a gente faz, as compras, enfim, de conscientizar a direção da escola sobre algumas necessidades. E às vezes também a necessidade é o aumento de carga horária do nutricionista. Então esse fazer além, porque a gente faz uma carga horária inicialmente combinada e contratada,
Mas com o andar da carruagem, a gente vai mostrando o serviço, vai mostrando o trabalho da Nutri. É uma oportunidade também da gente estar trazendo para o gestor essa necessidade de aumento de carga horária e, assim, valorização da nossa profissão. Boa, né? bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. A gente está falando hoje de... Não deixa de ser um desafio isso que a gente está falando, dessas questões de necessidades da cozinha, da escola, de compras, enfim. Até um posicionamento, uma hora conversar com o gestor, olha, a gente está fazendo essa quantidade de oficinas, a gente precisa desenvolver outras atribuições aqui, que também exigem, que é da nossa responsabilidade, é um desafio. Sim. É um desafio. Tem algum outro desafio que tu lembre que a gente não falou aqui? Ai, desafios tem vários. Vários. Eu trago muito, daí vem a questão que tu trouxe da formação, da capacitação, é o momento das refeições, né? Tem muitas escolas que já evoluíram bastante, mas o momento das refeições, o manejo dos educadores que estão ali com as crianças, tanto a forma de servir ou não, enfim, este momento para nós hoje é um dos desafios maiores que a gente tem, né? Principalmente as escolas conveniadas. Mas algumas privadas também, né? Também, mas um foco maior dessa necessidade. A gente está, então, tanto que tem uma escola que a gente está buscando psicopedagogo para vir fazer formação, né? Porque é crucial a forma como eles lidam com as crianças, como eles conduzem a refeição. Né? Para nós é um desafio bem grande também. Tem que ser rápido, né? Enfim. Tem horário. Tem horário, a gente sabe que tem, né? Enfim, o desafio de quem trabalha dentro da escola mesmo é esse. Refeições rápidas, às vezes sem muito incentivo aos legumes, verduras. Às vezes fica aquele prato mais arroz, feijão, talvez uma carne, salada não, né? Sim. Enfim, as refeições, assim, elas são um grande desafio. E o que tu acha, assim, como é que tu... como conquistar o engajamento desses professores nesse propósito da alimentação? A gente está falando desse desafio. Sim. Né? Do momento da refeição, né? Dessa questão do manejo com a criança. Como conquistar esse engajamento? Como fazer entender, né? A gente, inclusive, vai ser a tua palestra, né? Lá no Nutrieduca, em São Paulo, né? Mas para quem está nos assistindo, né? E é algo que tu trabalha bastante, né? Como trazer esse engajamento dos professores para isso? A gente tem que ter momentos com eles. A gente tem que ter momentos... de capacitação, claro. Capacitações... no mínimo anuais, semestrais, quanto mais melhor, né? Mas tem que ter um momento de fala. E com dinâmicas, sempre é bom trazer uma dinâmica vivencial, uma dinâmica de grupo, uma dinâmica que movimente com um assunto que esteja em voga, assim, dentro da escola, ou algo que a gente observa que precisa mudar. Pode dar um exemplo de algum que tu já fez de vivência, assim? Tá. Tu estava falando das escolas conveniadas, né? Vou dar um exemplo. Quando as meninas, às vezes, queriam fazer uma oficina na escola. Eu queria fazer uma receita X. Mas era com crianças menores de 2 anos. E queriam fazer receita que é doce. Açúcar ou fritura. Quero fazer... Nossa, como é que era? O que ela queria fazer? Não vou me lembrar do preparo, mas era uma receita que era frito. E acho que tinha açúcar também, se não me engano. Não tava contextualizada para aquela faixa etária, sabe? Ou, queriam fazer tal coisa, queriam fazer cachorro-quente, queriam fazer... Até nas festas que a gente faz dentro da escola. Tá. Será que a gente pode... alguém pode nos ajudar aqui? Pegar uma aguinha? Uma aguinha, um café. Mas... Obrigada. Daí tá. Elas queriam fazer. Só ela não quer. Elas queriam fazer. E aquilo me incomodava muito, né? Porque, em alguns treinamentos a gente abordava o assunto da alimentação saudável, não sei o quê. E eu disse assim, já sei. Vou fazer uma capacitação para mostrar, para pegar o nosso cardápio. Vou mostrar para elas o nosso cardápio.
como estava o nosso cardápio antes, o que a gente mudou, baseado na legislação do PENAI, o que a gente mudou no nosso cardápio, baseado na legislação do PENAI, para que elas entendam o que eu não posso comprar, o que eu tenho que comprar que é de forma restrita. Então, eu peguei, botei o nosso cardápio na tela, fui mostrando para elas coisas que apareciam no nosso cardápio, a periodicidade, por que era assim. E convidei elas, a gente foi separando os grupos alimentares, enfim, eu destrinchei a legislação, assim, mas numa conversa, num bate-papo, e convidei elas para a gente ir na cozinha buscar os grupos alimentares, o que era indicado ter no cardápio, né? O que o PENAI coloca como diretrizes da alimentação. Convidei elas, a gente fez uma mesa enorme, botamos um papel pardo, colocamos a classificação dos alimentos segundo o guia alimentar, porque o PENAI traz o guia alimentar debaixo do braço, com algumas especificações. E a gente teve uma legislação que é, não me lembro agora, mas que a Prefeitura de Porto Alegre, aqui da nossa cidade, destrinchou também algumas orientações ainda mais específicas. Então, eu abri a legislação. Olha só, diz que na escola tem que ter isso. Vamos lá na nossa cozinha para ver se a gente tem esse alimento. Ai, muito obrigada. Salvou a nossa vida. E aí, elas... Era um dia de formação muito legal, então elas iam na cozinha buscar, agora a gente vai ver, assim, será que a gente tem o grupo dos alimentos in natura e minimamente processados? A gente viu todos os alimentos que eram desse grupo, a gente foi lá na cozinha, elas foram trazendo. Então a nossa mesa era uma mesa comprida, assim, e ficou com alimentos que representavam esses grupos. Ai. Obrigada. Que representavam esses grupos alimentares. Gente, quando elas viram que do grupo de alimentos que a gente tinha uma restrição na aquisição, elas foram olhar, elas começaram a entender por que eu às vezes dizia, não, a gente tem que trocar essa receita, a gente tem que adequar, isso aqui não pode ter no cardápio. Começou a ficar mais presente, porque eu comecei a mostrar, a gente precisa trabalhar com esses alimentos. Esses aqui é restrito, aquele ali nem pode. Às vezes a gente compra esse alimento que não pode. Mas vocês perceberam por que a gente reduziu essa quantidade de alimentos que a gente fazia, ofertava ou trabalhava? Daí elas... Sabe? Não então, é só a Nutri que tá falando, né? E aí a gente buscou na prática esses alimentos, entendeu? Sim. Foi muito legal. Então tá, vamos fazer mais uma pausinha para fazer uma publi. Uma publi? Pode. Publi. Gosto desse uma publi. Pode passar para nós a imagem. Isso, Gi. Essa publi é tua. Olha, uma publi. Minha publi aí. Mas, eu tenho muito orgulho dessa publi. Muito orgulho. Pode falar. Sabe por quê? Por quê? Porque, além de trabalhar com o ecossistema, né? Desenvolver o ecossistema da escola, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tu sabe disso. E algumas coisas dentro da minha atuação dão muito certo. Algumas oficinas dão muito certo, muito engajamento. E aí, então, esses materiais aqui são materiais que eu vendo, compartilho com as nutricionistas. Tem um QR Code ali. Então, são materiais que a gente fez num formato que, nossa, encantou muito as crianças, sabe? E, às vezes, sempre... Eu não ia vender, mas aí... Cara, sabe, também a gente investe a gente tempo, investe muito. Tudo. Eu já dei muita sugestão, já trabalhei muito assim, ajudando, né? Daí eu pensei, também não é justo comigo, né? Então, a gente estruturou o material da lancheira saudável, o passo a passo para fazer, o link com os super-heróis, o que a gente entrega para as famílias depois, como a gente trabalha com as crianças, a oficina de talheres, jogo do prato de 5 cores, né? Então, assim, tem muito feedback, assim, das gurias, né, que trabalham, que já compraram, né, o material. Mas, assim, toda vez que eu fazia essas oficinas, todo mundo dizia assim, oi, Gi, tu vai vender esse material? Tu vai vender isso? Tu vai vender aquilo? Nossa, eu
poderia vender quase toda a Nutrir e Desenvolver, assim, mas é que tem algumas coisas que eu digo, não, gurias, isso aqui não tem como vender, atuação, sim. né? Mas aquilo que eu pude, eu transformei, então, num material digital, né? Então, hoje a gente tá num processo mais mecânico, então tem que me chamar no WhatsApp, eu passo os valores, e tem uma coisa que eu gosto, que é muito pessoal minha. Eu entrego, mando o material, e ainda faço vários audiozinhos explicando, dando sugestão de como eu uso, como funciona melhor, né? Então, isso é muito... eu acho muito bonitinho, assim, e as gurias gostam muito. Até lembrei, né, quando a gente tem no próprio curso de formação, a gente entrega já alguns materiais prontos, né? A gente entrega o manual de boas práticas e a parte de avaliação antropométrica. Cartazes, planilhas. Também. É tudo que tá dentro do manual, né? E realmente tem muito, né? Isso, assim, às vezes a gente posta algum material que a gente fez, enfim, e as outras, não vende, sabe? Então, eu achei bem legal. Colocar a próxima, por favor. E daí, né, a Goni quer convidá-los, daí para todos os profissionais que trabalham na educação infantil. Boa. A gente está na 4ª edição da Jornada Gaúcha de Educação Infantil. É um evento em parceria com a Convocar Infância, com a Dana Vargas, tá? Iniciamos lá em 2022, com o propósito de estar levando, né, conhecimento, informação, entretenimento para inicialmente era uma ideia para os educadores das escolas que a Goni atendia, mas isso foi crescendo numa proporção que hoje a gente recebe de todo o Rio Grande do Sul. A gente tem inscrições, inclusive, de São Paulo. Que legal. Também. Né? E hoje a gente está na 4ª edição, paralelo, a gente faz uma feira de educação infantil com vários fornecedores, então ele é mais da área pedagógica, né? Então a gente vai ter vários palestrantes, pode acessar o QR Code ali, que tem as temáticas, os palestrantes, né? Dia 25 de outubro, é sábado, o dia inteiro, vai ser na Anhiggs, né? Então a gente está esse ano com as inscrições bem aceleradas, já tem mais de 450 inscritos, então deixa o convite, pode ser para Nutri, pode ser para pedagogo, educador, gestor, psicólogo, então a gente tem uma abrangência bem grande esse evento. E falando em abrangência muito grande desse evento, tu sabe que eu não recebi o meu ingresso para ir nesse evento? Não recebi, não me lembro, não caiu no meu e-mail, na minha caixa de e-mails. Tem que comprar, não tem? Mas parceiro ganha. Parceiro ganha. Mais uma parceria dessa. Ai. Tem que falar com a outra organizadora. Ai. Até vou anotar aqui na minha tabela. Tu tá anotando para próximas observações, né? Tô anotando observações de insights que eu tenho, porque isso é uma coisa também importantíssima. Né? Quando a gente faz uma conversa, vai conversar com outras pessoas, vai numa palestra ou simplesmente está conversando, sempre tem algo que aquela pessoa desperta um conhecimento ou reforça alguma questão que a gente já tenha, ou a gente se depara com, nossa, eu gostei disso, né? Então, eu gosto de ter o meu caderninho, eu trouxe ele aqui, né? Então, ele já tem algumas coisas que eu anotei, assim, frases que eu gostei e coisa e tal. E eu vou anotar aqui o ingresso. Tá, da jornada. Ingresso da jornada. Mas até tu trazendo isso, Gi, dos insights, né? Reforça a questão dessa capacitação contínua do nutricionista. E não só em questões de nutrição. Às vezes a gente tem eventos aí que não é da nutrição, é alguma área mais de gestão, de educação, e que por mais que não seja, que nem a própria jornada, né? Não seja uma temática só de alimentação, a gente sempre tem alguns insights. Sempre. Com certeza. Né? Eu gosto muito de eventos de gestão, de empreendedorismo, mas é um curso assim até de mídias, de marketing, sempre vai vir algumas ideias. E hoje a gente tem bastante eventos também aí gratuitos, né? Que estão aí para trazer essa informação e dar esses insights aí para as nutricionistas, porque hoje a gente desempenha um papel de gestão dentro das escolas, né? A gente desempenha, a gente tem que liderar equipes, a gente não tá lá todos os dias, é pior ainda. Tu tá liderando sem estar lá todos os dias, eu vejo dessa forma. Sim. Né? Então a gente tem que ter o planejamento, tem que organizar, então não é só um conhecimento técnico de nutrição. Né? Nem só conhecimento técnico pedagógico, também a gente precisa entender os processos de aprendizagem da criança, entender como a criança desenvolve para a gente poder fazer
tanto os manejos com as famílias, com professores, com a cozinha, né? Ou como também elaborar os projetos de educação nutricional. Mas acho que vai muito além disso, né? Hoje a gente tem... Esse ano a gente começou da Iapubli, da Goni. Né? Opa! Esse ano a gente começou com um programa de treinamento das Nutris, né? Então a gente está capacitando agora, segunda-feira que vem, a gente vai ter uma capacitação de gestão emocional e gestão de tempo. Tá. Né? Com psicólogo, né? Sobre liderança, a gente já... Enfim, né? São ideias que daqui a pouco dá para buscar cursos, assim, para ir melhorando, que nem tu, né, trouxe a questão do coach, o quanto isso te ajudou na tua caminhada dentro das escolas. Matemática ajuda, né? Ajuda, sim, ajuda até hoje, mas por quê? Porque a gente se abriu para buscar um conhecimento fora da caixa, né? Até isso é uma coisa que eu gostaria de... Sessão pública. Tá, vai. Foi? Mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Não. Tá, voltamos à nossa programação normal. Mas isso é uma questão bem interessante, tá? A nutrição escolar e... O que vai acontecer com a nutrição escolar daqui pra frente? Se a gente pensar a nível de futuro, assim, né? O que eu tenho que fazer, que passo que eu tenho que dar? Se eu fosse saber um pouquinho, te perguntar, né? Como é que tu enxerga essa nutrição escolar daqui pra frente? Pensando no que pra trás... O quanto evoluiu, o quanto mudou e o quanto melhorou, né? Tá, mas pra trás é pra trás. Sim, considerando o que passou. Tá, isso que eu quero dizer. Tá. Eu acho que a gente que tende a cada vez crescer, nós nutricionistas dentro das escolas ser mais valorizada, porque hoje hoje tem escolas se vendendo como um dos principais pilares a alimentação. Né? Então, isso tem tanto por parte da gestão como por parte da família. Hoje, as famílias, a gente ainda tem escolas que não são tão rígidas no sentido, não as nossas, né? Mas a gente tem escolas, que querem, às vezes, permitir um embutido, quer permitir uma coisa. As famílias, às vezes, estão brigando com isso. Porque hoje é outra geração de famílias do que tinha lá no início, há 20 anos atrás, que às vezes a gente botava no cardápio um cachorro-quente, um achocolatado, que hoje a gente não coloca. Porque antes lá era uma questão cultural. Como assim? Minha filha vai comer fruta, pão e água? Né? Hoje não. Cadê? Não tem uma líquido. mistura. Não, e não tem um líquido pra comer nesse lanche. É só a fruta e o bolo seco. Então, coisas que a gente foi construindo e é isso que eu acho que vai acontecer. Pra mim, só vai melhorando. Mas, eu diria, com essa melhora, com a valorização, assim como várias outras profissões e nichos, a gente também vai aumentando o número de profissionais qualificados, né? Para isso. Concorrência. Então, a gente tem que buscar sempre fazer o seu melhor e o seu diferencial. Tem que pensar, mas o que eu entrego de diferente da minha concorrente? Então, eu acho que daqui para frente, a nutrição vai evoluir dentro das escolas, mas também dentro dos profissionais também vai crescer, como vem crescendo. Vem crescendo. Tem muita gente que trabalha hoje com nutrição escolar e por isso que a gente está com os eventos e com o podcast aqui hoje. Sim. Né? E isso está cada vez aumentando mais. E hoje não é só autônomo, é empresas. Também, né? Há anos atrás, era a que a gente trabalhava, eu abri minha, hoje já tem várias outras empresas. Então, mas assim, tem mercado, pelo menos aqui na nossa região. Tem bastante. Tem mercado para todo mundo. Escola. Tem muitas escolas, tem instituições, enfim. Tem cantinas, E tem mercado, é só a gente fazer um bom trabalho, né? E com ética, né? Daí tu falou da questão lá de fazer igual, esperar. Não, mas eu acho que a gente sempre tem que... Às vezes a gente reposta, por exemplo, até nós, né? Repostamos alguma coisa, a minha social media vai lá e diz, não esquece de sinalizar, né? Principalmente, às vezes é um projeto nosso, ela posta, daí assim... Fala que é com a Nutri desenvolver, senão a Gi vai ficar braba. Fico mesmo. Eu fico. Esses dias a gente fez uma publicação ali dos serviços e tal, daí falou dos eventos. Faltou Nutri desenvolver. Faltou mesmo, que eu olhei e digo, mas não, só se botou. Não marcou, tá, não, mas no cardzinho tava escrito em parceria com o Nutri desenvolver. Mas podia ter escrito no textinho também. Pode ser, eu arrumo depois. Viu? Sempre dá pra mencionar direitinho. E eu acredito bastante, assim, que esse futuro
as nutris também têm que se capacitar de forma mais aprofundada sobre as áreas que trabalha dentro da escola. Por quê? A gente tem várias áreas, a gente tem várias áreas de atuação dentro da nutrição escolar. Uhum. Cozinha, avaliação antropométrica, as atividades com as crianças, a capacitação, o gerenciamento de tudo isso, as atribuições obrigatórias, complementares, questões de saúde. Tá, beleza. Só que a gente tem que ter um cuidado, na minha visão. Porque além de levar uma nutrição de qualidade, um processo de saúde de qualidade, beleza, com inovação, a gente não pode esquecer que o trabalho não pode ficar superficial. Sim. A gente tem uma carga horária dentro da escola de X horas. Quisera a gente ter muito mais horas. É verdade. Né? Mas claro que isso implica em custo, implica numa vida adulta, né? Uma vida adulta onde tem custo, onde tem, enfim, né? Onde, enfim, não tem como fazer o que seria o mais ideal. Mas a gente faz o que é possível e real, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode se esquecer de a gente sempre buscar o aprimoramento e aprofundar o conhecimento. A gente tem que aprofundar o conhecimento da UAN e levar esse conhecimento e a prática desse conhecimento mais profundo para dentro dos processos de UAN. Dentro da escola, dentro das oficinas, né? Porque a oficina tem que ter um propósito, a gente tem que saber... Não é só tirar foto. Não é só tirar foto, tem uma intencionalidade quando eu apresento um projeto para uma criança de um berçário, uma criança de 0 a 2 anos, o propósito de quando eu estou trazendo uma oficina para uma criança de 5 a 6. Então, o que isso exige de mim enquanto profissional? Aprofundar o meu conhecimento e meu estudo sobre isso. Pra gente fazer com responsabilidade. É bonitinho tirar foto, é bonitinho ter materiais lindos, isso é uma característica minha e tua. Acho que tua também, minha também, de ter materiais... Registros, né? Bonitos. Registros bonitos, materiais que encantam, que isso faz parte do processo também, né? Mas a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento. Aprofundar o nosso conhecimento dessas áreas, né? Então, e puxar junto essa reflexão com o gestor, com o cozinheiro, com o coordenador, com o professor, dentro da escola. Eu acho que a gente tinha várias outras perguntinhas, mas a gente foi indo, viu como flui 2 horas? Flui. Né, a gente já tá se encaminhando pro fim, assim, só pra gente deixar, né, eu acho que até tu deixou agora, né, uma reflexão sobre essa questão do aprofundamento, né? Mas, assim, de modo geral, uma frase para as nutris lá vem escutarem ela com uma agora. frase. Lá vem ela, Tu uma gosta das frase. 3 dicas, né? Mas a gente tem 5 minutos. Mas, assim, então, né, não quer falar da frase? Ou vamos só finalizar? Eu quero... não, quero... Tem 4 minutos só. Calma, vai dar tudo certo. Como a gente tá se encaminhando pro fim, tu quer falar alguma coisa antes de eu te pedir a frase? Não, já... Tá. Meu pai. O que ficou desse podcast meu pra Deus, ti? eu vi essa pergunta de sempre. Ficou... Pode ser em uma frase ou uma palavra. Ficou uma E se fosse uma palavra? O que ficou em uma palavra? Não pode, ninguém pode falar, hein? A primeira coisa que vem na tua cabeça. Não tá vindo. Ai. Considerando tudo que a gente falou até agora. Se tu pudesse resumir... Eu tô na persistência, porque a gente tá aqui persistindo pelo nosso sucesso. Pode me perguntar agora. E tu, de tudo que a gente conversou, o que ficou? Que ficou em uma palavra? Aperfeiçoamento. Se a gente também não se aperfeiçoa, não tem como chegar lá. Sim. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas e a gente vai querer o mesmo resultado, ou um resultado maravilhoso, fazendo sempre as mesmas coisas, sinto muito. Tu vai ficar sempre com a mesma coisa. Agora, se a gente fizer movimentos diferentes, a gente conquista muito mais. Né? Então, aperfeiçoar, melhorar,
para mim é o aperfeiçoar, aperfeiçoamento para mim é a palavra de hoje. Então tá, a gente tá finalizando, né? Acho que foi bem boa essa conversa. Conversar contigo. Igualmente. Então, pessoal, eu queria convidá-los, então, a gente daqui 15 dias, dia 11 de setembro, estaremos aqui novamente às 10 horas. Isso. Com 2 convidadas, já está... Não vamos divulgar, né? Deixa pra divulgar depois. Tu quer falar já sobre a temática? A gente tem... Não, tem 2 minutos. Não vamos, eu acho que a gente vai largando nas redes. A ideia é essa, assim, da gente trazer agora os convidados, né? Alguns mais sérios, né? A gente vai falar assunto sério, outros mais, assim, até de informação. Informação, isso. Técnica, ideias também, né? Então, convidá-los para participar. Quem puder, né? Participar ao vivo. Se tiver também que mandar alguma perguntinha no chat, enquanto a gente está aqui conversando, fiquem à vontade. E a gente vai buscar também levar o podcast, assim, para outros canais que a pessoa possa escutar no carro, né? Não vai conseguir estar ao vivo com a gente, mas não, vou ficar escutando as gurias, eu tenho 1 hora no meu deslocamento, meia hora no meu deslocamento, já aconteceu. Quando o podcast é maior, nossa, eu boto ali, começo a escutar, eu saio do carro, volto, sigo escutando, porque a gente legal. vai se escutar, né, agora, depois desse. Pois então. Então, esse podcast vai ficar gravado, né, no YouTube. Se inscrevam no canal, agora que nem me se inscrevam no canal e deixe seu like. Podcast Entre Pautas e Panelas, né? Então é só se inscrever que já... Entre panelas e pautas. pautas. E pautas, falei errado. Entre panelas e pautas. É a ordem dos fatores, né? Mas tá. Entre panelas e pautas. Então se inscrevam no canal, né? Pra ficarem por dentro, mas a gente também vai estar compartilhando aí nas redes sociais. Isso. Foi muito prazer, legal. Muito obrigada. Mais uma vez estarmos aqui. A gente tem reunião quase toda semana, né? Mas hoje foi uma conversa mais... A gente conseguiu falar, porque a gente não consegue falar, né? Porque tem pauta das reuniões pra organizar. Né? Então, legal, obrigada quem esteve com a gente. Isso. Né? Foi obrigada, incrível. Galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.